contigo. Deus está contigo. Deus está contigo, porque Ele te ama. Deus está conosco. Ele tem cuidado de nós. Deus está comigo, cante. Deus está comigo, porque Ele me ama, porque Ele me ama. Deus está contigo, Deus está contigo, porque Ele te ama. Deus está conosco, Deus está conosco. Ele tem cuidado de nós. Deus cuida de mim. E essa é a grande verdade que a gente quer assimilar no coração. Deus cuida de nós, Deus cuida de mim e Deus cuida de você. Queria convidar você que está em casa, primeiro para vir até aqui, né? Você que é da região, venha até aqui, venha se tratar um pouquinho, venha cuidar da sua saúde física. Nós queremos cuidar de você. TV Século XXI, a Rede Século XXI tem essa preocupação. Nós queremos cuidar de você como um todo, da sua saúde física, da sua saúde espiritual. Eu queria agora, nesse momento, convidar você, vamos refletir um pouquinho, vamos nos deixar alimentar pela graça de Deus, pela presença de Deus, através da reflexão da sua palavra. Nós preparamos hoje algumas reflexões que vão nos ajudar. Lá fora está acontecendo a cura física, lá fora o atendimento médico, lá fora a preocupação pelo corpo, aqui dentro preocupação pela alma. Essa é a cura que nós queremos, de dentro para fora, de fora para dentro. O texto que nós vamos trabalhar hoje faz parte de uma das mais belas passagens bíblicas, de uma das mais belas histórias que nós temos no Novo Testamento. A parábola do assim intitulado Filho Pródigo. Pródigo significa gastador. Os títulos que nós temos na Bíblia, né, os títulos não são revelação divina, viu? Os títulos não. Os títulos nos ajudam a gente entender. Quando a gente pega um texto, a gente tem um título, né? Mas os títulos não foram colocados por Deus, não. Os títulos a gente até pode trocar, a gente já pode até colocar outro título. Lucas capítulo 15 fala da parábola do filho pródigo, mas eu gostaria que hoje fosse chamado, e assim deve ser chamado, a parábola do Pai misericordioso. Esse é o título, a parábola do Pai misericordioso. E nós conhecemos a parábola, que nós vamos aí daqui um pouquinho aprofundar no tema. A gente conhece a história. Um pai tinha 2 filhos, o mais velho, o mais moço. O mais moço sai de casa, esbanja tudo, gasta tudo, e quando não tem mais nada, volta para sua casa. O filho mais velho tem uma reação, e é isso que a gente vai aprender. O que significa isso? Como cuidar da nossa alma, como cuidar das nossas emoções, como nos aproximarmos de Deus hoje, cuidando da nossa saúde espiritual, através desta linda e emocionante passagem bíblica. Eu começo dizendo, contextualizando a passagem. Você que está em casa, é Lucas capítulo 15. Lucas capítulo 15 é a parábola aí do Pai misericordioso, ou a parábola do filho gastador, né? Esse é o título, filho gastador, mas a parábola do Pai misericordioso. Para a gente contextualizar, é importante a gente entrar na dinâmica desta parábola do Oriente Médio, onde foi escrita. O que está acontecendo? Lá no Oriente Médio, esta parábola, quando é contada, ela chega assim a causar escândalo. Sim mesmo, escândalo por causa do contexto. Muitas pessoas, se você lê esta parábola lá, você diz, não, isso não existe. É impossível, isso é uma inverdade, é uma mentira, essa parábola, esse contexto, essa cena não existe aqui entre nós. E a gente entende o porquê. Porque trata-se a parábola de um pai misericordioso. E a gente sabe que o povo oriental é um povo passional.
Ele vive, a gente vê inclusive algumas cenas que acontecem nos dias de hoje lá, esse povo que vive com uma paixão a vida, né? Uma radicalidade, uma situação até extrema muitas vezes. A gente acompanha aí pelas redes sociais, pelos meios de comunicação, o povo oriental como vive essa realidade. Então, quando você conta uma passagem bíblica, a história de uma misericórdia, que um pai tem misericórdia para com o filho, para com os seus filhos, eles dizem, isso não existe, não acontece aqui. E por que não acontece? Porque lá, a figura do pai é central. O pai é sinônimo de autoridade absoluta, inquestionável. A figura do pai, tanto é verdade que você vê alguns textos bíblicos do Antigo Testamento, sempre aquelas genealogias que a gente ouve, que a gente vê, que a gente lê, sempre o pai, o pai, o pai. A figura do pai, ela é central, ela é fundamental, é autoridade absoluta, autoridade plena. E depois do pai, olha que interessante, nós estamos entendendo o contexto da parábola, estamos entendendo, então não queremos aqui julgar o passado, estamos entendendo o porquê que ela foi escrita, em que contexto que ela foi escrita. Depois da figura do pai, qual é a figura mais importante, minha gente? Qual deveria ser a figura mais importante? Não era. Depois da figura do pai, a pessoa mais importante, a figura mais importante era o irmão mais velho. Olha que interessante. Depois do pai, a figura mais importante era o irmão mais velho. Era nesse contexto que começa a parábola a ganhar corpo. A gente sabe que lá no Oriente a figura do pai é central, a autoridade absoluta, a autoridade máxima. Se a gente se reporta para o Ocidente, principalmente depois da Segunda Guerra Mundial, a figura do pai, né, ela não tem, aqui no Ocidente, ela não tem tanta autoridade, tanta importância, relevância, depois da Segunda Guerra Mundial. Tanto é verdade que se você vê alguns programas de televisão, você vê alguns filmes, programas de televisão, sempre a figura do pai sempre foi meio que ridicularizada. No Oriente não, a figura do pai é fundamental, é central. E o que acontece? Por que eles dizem que isso não acontece? Por que eles dizem que, não, essa parábola não existe para nós? Porque imagina a cena, um filho, se chega para o pai, pai, dá-me a parte da minha herança. Nós queremos curar o seu coraçãozinho hoje. Dá-me a parte da minha herança. Um pai ouve isso, no mínimo, o pai ia bater nesse filho. No mínimo, o pai ia dar um esculacho nesse filho. O pai ia repreender esse filho, porque era impossível você chegar e pedir a herança para alguém. E o irmão mais velho também tinha esse dever de repreender o irmão mais novo. E era isso que acontece. O pai tinha essa autoridade absoluta. E acontece um fato interessante. O pai, ele reparte, ele entrega. Por que o filho ousa pedir a herança do pai? Por que era um pecado absoluto? Por que era algo inadmissível na cultura da época? Porque, minha gente, ninguém poderia pedir a herança com o pai vivo. Essa era a questão. O grave erro é que o filho mais novo pediu a herança que o pai ainda estava vivo. Era o mesmo que quisesse dizer assim: pai, eu quero que o Senhor morra. Eu quero que o Senhor morra. Essa era a lógica. Um filho que chegasse a pedir a herança para o pai vivo, ele estava dizendo indiretamente: pai, eu quero que o Senhor morra. Imaginou? Você na sua casa, às vezes por brincadeira, enfim, mas nem isso, é uma falta de respeito da autoridade do pai e da mãe. Pai, eu quero que o Senhor morra. Seu filho chegar na sua casa e dizer assim: pai, eu quero que o Senhor morra. É um pecado gravíssimo. E este filho fez isso com o pai.
Se a gente traduz esta parábola numa linguagem moderna, o que a gente percebe? Imagine um pai com 2 filhos, numa linguagem moderna. Vamos trazer essa parábola numa linguagem moderna. Um pai tem 2 filhos, o filho mais velho, formado, super responsável, é aquele que chega por primeiro na empresa, é o último que sai da empresa, é o mais trabalhador, honesto. Quando todo mundo vai embora, ele está lá ainda com seu computador ligado, tentando ampliar a empresa do seu pai, tentando buscar outras filiais. Esse é o filho mais velho, responsável. Mas o pai, numa linguagem moderna, tem 2 filhos, enquanto que um é esse responsável, esse administrador, obediente ao pai, preocupado com o progresso da empresa, preocupado com os negócios da família. Tem um outro mais novo. Esse é da pá virada, como a gente diz. De repente, é aquele que não tem hora para chegar, é aquele que de repente já começou 1, 2, 3 faculdades e nunca acabou, é daquele que se preocupa de ficar na balada o dia todo, é aquele que de repente o pai recebe uma ligação de madrugada, porque o filho se meteu em encrenca, em confusão e está lá na delegacia. Esse é o filho mais novo. É o filho mais novo, irresponsável, que começa e não termina as coisas. E de repente esse filho mais novo chega para o pai: pai, eu quero a minha parte. Já consultei os meus direitos, porque hoje em dia todo mundo sabe dos seus direitos. Já consultei os meus direitos, já consultei o meu advogado, eu quero a minha parte. E o pai vai e reparte com ele a herança, e esse filho sai, gasta tudo, esbanja. Ainda nós não entramos na parábola. Ele esbanja tudo e de repente lá pelas quantas, esse filho sem mais nada, volta e o pai assume, acolhe e devolve os direitos a ele, como se dizendo assim: meu filho, volta, eu vou te colocar de novo num posto interessante e você vai ser meu gerente. Se nós pudéssemos, minha gente querida, se nós pudéssemos fazer um plebiscito aqui, uma votação aqui, vou fazer uma votação. Câmeras, mostre esse povo de Deus aí. Levante a mão. Olha, eu contei os 2 filhos, certo? Contei os 2 filhos. Aí, o filho mais velho, responsável, trabalhador, honesto, o primeiro que chega na empresa, o último que sai, preocupado com os negócios do pai. E um outro mais novo, um fanfarrão, um gastador, um irresponsável, inconsequente. Quem daria razão ao filho mais velho? Levante a mão. Nossa, 100% aqui, né? 100%. Baixa a mão. Quem daria razão ao filho mais novo? Ao mais novo? Baladeiro, gastador? Ninguém. Essa é a questão. Vamos, deram o close, deu close. De novo, quem daria razão ao filho mais velho? Levante a mão. Gente, 100%. 100% hoje daria razão ao filho mais velho. E é verdade, né? Só que a linguagem da parábola é diferente, e a gente vai mergulhar, ou seja, o irmão mais velho tinha todo o direito de ficar indignado, o irmão mais velho tinha todo o direito de ficar revoltado contra o irmão mais novo, inclusive contra a atitude do pai. Portanto, esta parábola, ela é um escândalo. Lá no Oriente é um escândalo por causa da estrutura familiar, a parte hierárquica, a falta de respeito que esse moço teve com seu pai, de pedir a herança que um pai vivo, é como se ele quisesse dizer: se pai morra que eu quero a minha parte. Então a falta de respeito lá no Oriente. E no Ocidente, a nossa linguagem empresarial também seria um escândalo, porque afinal de contas, nós aqui queremos que as pessoas cresçam, e queremos que as pessoas sejam responsáveis, queremos que as pessoas progridam na vida, tenham sucesso, tenham êxito, e possam crescer inclusive materialmente. Então seria um escândalo de todas as partes, tanto no Oriente como no Ocidente. Mas Jesus, ele conta essa parábola por quê? E se a gente vai perceber daqui um pouquinho, é uma parábola que
que não tem fim. Não tem um fim. Aí diz a parábola que o filho mais moço, ele saiu, gastou tudo, ele comeu aí até o alimento dos porcos, enfim, depois se arrependeu, caiu em si, aí ele volta para casa, o irmão mais velho está lá na porta de entrada, ele não entra na festa, e a parábola termina assim, entrou ou não entrou? Vai participar, vai acolher o irmão mais novo? Ele vai dar essa oportunidade, ele vai acolher o pedido do pai, ele vai entrar na festa ou vai continuar reclamando, praguejando, amaldiçoando o irmão mais novo e não concordando com a atitude do pai? A parábola não termina. Mas Jesus, ele tem um fundamento, um porquê que ele conta isso. E talvez a partir de agora que começa, de verdade, a nossa pregação. O que Jesus quer trabalhar em nossas vidas? O que Jesus quer trabalhar em nosso coração? Eu vou pedir uns câmeras aqui. Tem como tirar a câmera do pedestal? Não? Tem, né? Alguém, vem cá, Gabriel, vem cá. Porque eu quero levar você que está em casa, você que está aqui, né? A partir do versículo 11... Vem cá, Gabriel. A partir do versículo 11, eu quero que você dê o close aqui na Bíblia, aqui, ó, né? A partir do versículo 11, conta a parábola do filho pródigo ou do pai misericordioso. Mas antes disso, né? Porque a parábola começa assim, disse também, aqui, ó, disse também. Se disse também, é porque tinha algo antes, ó, disse também. Aí o homem tinha 2 filhos e conta a parábola. Mas se disse também, é porque tem algo antes da parábola. Sobe um pouquinho, Gabriel. Tem outra parábola aqui, né? Diz assim, ó, e tendo, aqui diz assim, ou qual a mulher que tendo 10 dracmas ou 10 moedas e perdendo uma delas, não acende a lâmpada, varre a casa e busca diligentemente até encontrá-la, e tendo encontrado, reúne as amigas e vizinhas, dizendo, regozijai-vos comigo, achei a dracma, a moeda que tinha perdido, né? E aí termina, digo-vos que haverá, né, mais júbilo entre os anjos de Deus por um só pecador que se arrepende. Fica aqui, Gabriel, que eu vou precisar de você, viu? Fica aqui, viu? Então, antes da parábola do filho pródigo, tem a parábola da moeda perdida. Quando a gente vê essa parábola da moeda perdida, minha gente, parece assim meio sem graça, meio infantil. Imagina assim, uma mulher que tinha 10 moedas, ela perde uma, varre a casa, está lá no desespero, varre a casa, e de repente, quando encontra a moeda, reúne o bairro inteiro, as vizinhanças inteiras, e venham fazer uma festa comigo, porque encontrei a moeda. Imagina assim, que você tem assim, sei lá, faz coleção aí de caneta, de garrafinha, enfim, perdeu uma caneta e reúne o bairro inteiro, assim, olha, encontrei aquela caneta. Ou seja, parece que não tem muito sentido essa parábola, né? Mas tem. Sabe por quê, minha gente? A gente tem que ir atrás do que não está escrito, e é muito interessante. Tudo tem um sentido, e o sentido é esse. Quando a moça, olha só, por que ela fica tão feliz quando encontra uma moeda? Porque ela tinha 10, ela fica feliz quando encontra, porque ela perdeu uma. Porque toda menina moça, quando ela, lá pelos 12, 13 anos, assim, é chamado um menarca, a gente sabe, estamos na Feira da Saúde aqui, eu faço o programa Vídeo de Saúde, então alguma coisa a gente entende, né? Quando vem a primeira menstruação, significa que ela está pronta já para o casamento, a partir dos 12, 13 anos, na cultura, né? Então, quando ela está pronta para o casamento, né, ela recebe um dote do pai. Se você procurar aí na internet, aí, enfim, coloca assim, imagem de uma mulher beduína. Você vai ver que sempre ela tem consigo ou um colar ou uma tiara de moedas. Uma tiara ou um colar de moedas. Essa é a característica típica de uma mulher da época. Então ela recebe do papai um dote de 10 moedas. Para quê? Porque quando, por exemplo, ela vai casar, é a garantia dela. É o dote dela. Lembrando que a mulher na época não trabalhava, não estudava fora, enfim, ela nascia, mulher já estava pronta para o casamento. Cultura da época, minha gente.
cultura da época. Então essa mulher, ela trazia 10 moedas. Era o dote que o pai dela dava. Então ela tinha que carregar, porque era a garantia da vida dela. Então se ela casasse, o marido ia sustentar, ia garantir a sobrevivência. Mas vá que o marido morresse, uma guerra, ele ia morrer, enfim. Aí o que acontece? A mulher da época tinha 3 só alternativas de vida. 3 alternativas de vida. Ou ela voltava para casa, e aí os parentes iam conseguir um casamento para ela, primeira alternativa. Ou ela ia mendigar o resto da vida, né? Ou ia se prostituir. Eram as 3 alternativas de uma mulher que perdia o marido. Então ela garantia a sobrevivência dela, a salvação dela. As moedas, era o dote que ela tinha, era a garantia da sobrevivência dessa mulher. Então imagina, uma pessoa que tem essas moedinhas, esse dracma, que é uma moeda, de repente perde uma, ela entra em desespero, porque está comprometendo inclusive, né, a sobrevivência dela. Então quando ela varre a casa, ela encontra, ela faz festa, porque ela está dizendo assim, eu estou garantindo a minha sobrevivência. Cadê o Gabriel? Vem cá, Gabriel, de novo, por favor. Nossas câmeras aqui. Mas antes da moedinha, Gabriel, nós temos uma outra parábola. Uma outra, vem para cá, Gabriel. Vem para cá, tem uma outra parábola ainda, que Jesus está contando antes do filho pródigo, que diz assim, ó, quem de vós, que tem 100 ovelhas, aqui, Gabriel, e perdendo uma delas, não deixa as 99 no deserto e vai em busca da que se perdeu, até encontrá-la. E depois de encontrá-la, põe nos ombros, cheios de júbilo, e voltando para casa, reúne os amigos e vizinhos, dizendo-lhe, regozijai-vos comigo, achei a minha ovelha que havia se perdido. Digo-vos que haverá maior júbilo no céu por um só pecador que se arrepende, que faz penitência, do que por 99 justos que não necessitam de arrependimento. Ou seja, vamos recapitular, antes da parábola do filho pródigo, temos a parábola das moedas perdidas, e também temos a das 100 ovelhas, a gente sabe disso. Agora, Jesus conta 3 parábolas. Por que Jesus conta? Gabriel, vem para cá de novo, Gabriel. Hoje assim o Gabriel vai trabalhar bastante comigo aqui. Vem um pouquinho aqui no início, Gabriel. Vem um pouquinho aqui. Onde é que Jesus estava? Vocês estão acompanhando, gente? Estão acompanhando? Levanta a mão quem está acompanhando o raciocínio. Amém? Amém. É importante isso, porque a gente quer entrar, o que Deus quer dizer com essas parábolas, principalmente com essa parábola do Pai misericordioso. Onde é que Jesus está? Por que Jesus conta esta parábola? Aqui no versículo 1, Gabriel, aproximavam-se de Jesus os publicanos e pecadores para ouvi-lo. Os fariseus e os escribas murmuravam, esse homem recebe e come com pessoas de má vida. Lucas capítulo 15, versículos de 1 e 2. Ou seja, obrigado, Gabriel. Jesus, ele está numa casa. Ele está numa casa. Ele foi convidado para entrar numa casa. E nessa casa, quem é que estava nessa casa? Os escribas e os publicanos e os pecadores. Publicanos e pecadores estavam lá. Eles tinham uma fama. E Jesus estava lá com eles. Jesus estava ali com eles, dentro dessa casa, fazendo uma refeição com os publicanos e os pecadores. E um chamava o outro para estarem perto de Jesus. E dentro dessa casa se encontrava Jesus. Aí de repente, atenção agora, hein? Alguém lá fora chama, era um grupo dos escribas e dos fariseus. Os escribas e os fariseus estão lá fora. E falam-se, esse homem está comendo com os pecadores, com gente de má fama, com gente que não vale nada, com gente que é pecador, não igual a nós.
Aí está Jesus, está ali. E eles chamam Jesus para repreender Jesus. Qual foi o grande problema de Jesus com esse pessoal? Com esse legalismo? O grande problema de Jesus é que, enquanto Jesus fazia milagre, enquanto Jesus realizava curas, multiplicava pães, falava, reunia as pessoas, Jesus até tinha uma certa admiração com eles. Mas, a partir do momento em que Jesus começou a curar as pessoas, a partir do momento em que Jesus começou a atrair para eles leprosos, coxos, aleijados, surdos, mudos, e começou a curar a vida deles, curar fisicamente, aí Jesus começa a ter problemas com esse pessoal que representava um legalismo absoluto. Por quê? Porque eles não queriam que isso acontecesse. Eles não queriam que Jesus curasse essas pessoas, porque eles precisavam dessas doenças, porque eles precisavam que isso continuasse, porque os escribas e fariseus queriam dizer assim, ó, tem gente pior do que eu. Então eles não queriam que as pessoas fossem curadas, porque eles teriam motivo para acusar esses coitados, esses são piores do que eu. E quando Jesus cura essas pessoas, eles ficam sem chão. Então eles chamam Jesus, e Jesus, olha que interessante, Jesus ele vai lá fora, no portão. Vocês que estão vendo que eu estou lá dentro, com publicanos e pecadores, e vocês aqui fora, eu posso contar 3 parábolas para vocês? E aí Jesus conta a parábola da ovelha perdida, das moedas e a parábola do Pai misericordioso. Olha que interessante a gente começar a perceber. Deixa eu fazer uma pergunta para você que está aqui, você que está em casa. A ovelha, ela sabia que ela estava perdida ou não? A ovelha sabia que estava perdida ou não? Onde é que ela estava perdida, diz o texto? No deserto. Vocês já viram, quem tem cachorro aqui? Cachorro. Vocês já viram um cachorro perdido? Ele sabe que está perdido. Ele pode não saber racionalmente, mas ele sabe que está perdido. Ele fica se debatendo, ele fica tentando achar o caminho da casa. Você que tem cachorro em casa sabe disso. Ele fica achando até encontrar, ele sabe que está perdido. Vocês já brincaram com, por exemplo, assim, quando tem uma fila de formiguinhas carregando assim folhinhas, assim, etc. Vocês já colocaram o dedinho ali dentro? Ou seja, o dedinho, elas não se espalham todas? Fica aquele desbaratinado assim, elas sabem que estão perdidas, até encontrar o prumo de novo. Ou seja, a ovelha sabia que ela estava perdida, só que ela estava perdida lá fora. Lá fora. Onde? No deserto. A moeda sabia que ela estava perdida? A moeda é moeda, né? Moeda é moeda, ela não tem noção, né? Mas ela estava perdida. Onde é que ela estava perdida? Dentro ou fora? Dentro. Então nós temos 2 situações. Alguém que sabe que está perdido e está perdido lá fora. Alguém que não sabe que está perdido e está perdido dentro. Nós temos aí essa situação, perdido lá fora e perdido dentro. O homem, o pai, tinha 2 filhos. Olha que interessante. Um sabia que estava perdido lá fora, e outro também estava perdido dentro. O mais novo e o mais velho, ambos perdidos, e ambos tiveram a oportunidade de ser reencontrados pelo Pai. É o mesmo que Jesus estivesse dizendo assim, olha o contexto da parábola, minha gente. Jesus estava dentro de uma casa com publicanos e pecadores, fazendo refeição, com pessoas perdidas. Lá fora, tinham os fariseus, os publicanos, aliás, os escribas e os fariseus, que se achavam corretos, santos,
estavam perdidos lá fora. Uns perdidos dentro e outros perdidos fora. É exatamente isso que Jesus conta na parábola desse Pai misericordioso. Pessoas perdidas dentro, pessoas perdidas fora. E a gente vê essa situação desse filho que vai, que esbanja tudo, que gasta tudo, enquanto tem dinheiro, amigos, prestígio, fama, vive em hotéis de luxo, reúne amigos, mas aos poucos o dinheiro começa a desaparecer daquele hotel, começa a dormir em pousadas e de repente vai comer a comida dos porcos. O estado de degradação, sair da presença do Pai, onde se tem tudo, a pessoa começa a entrar no estágio de degradação. Quando nos afastamos da presença do Pai, quando nos afastamos da presença de Deus, e olha que interessante um detalhe que eu faço questão de dizer, de repente, o filho arrependido, cai em si, toma consciência, se recorda, ensaia, inclusive o que vai dizer para o pai: pai, eu pequei contra Deus, pai, e contra o Senhor, já não sou digno de ser chamado teu filho, trata-me como um dos teus empregados, pelo menos eu quero garantir um lugarzinho para dormir, um prato de comida. Ele ensaia tudo isso e resolve voltar para casa. Olha o que vai acontecer agora, minha gente, olha o que vai acontecer agora. A casa do pai, tinha a casa enorme, digamos, aqui está a casa do pai, esse ambão é a casa do pai, o pai está aqui, é o chefe, é o proprietário, né? Aqui está a lavoura, a agricultura, na frente da casa estão os empregados, os colonos, os trabalhadores do pai, e para entrar na casa do pai, para entrar na fazenda, só tinha um portão, e tinha que entrar exatamente por esse portão, o filho tinha que entrar por esse portão, para chegar na casa do pai, para se encontrar com o pai. Só que tinha um perigo aí, lembrando o que eu disse no início, era inadmissível um filho desobedecer o pai, era inadmissível uma pessoa pedir a herança para um pai vivo. Primeiro que o pai ia reagir, ia bater, na cultura da época, minha gente, não hoje, pelo amor de Deus, na cultura da época fazia assim. Os vizinhos, naquela época não havia arma, espada, revólver, enfim, era pedra. Os vizinhos, ouvindo isso, nessa cultura da época, eles iam pegar uma pedra e apedrejar aquele filho, aquela pessoa. A comunidade, a tribo, ia pegar uma pedra, porque iam expulsar, primeiro apedrejá-lo e expulsar da vila. Então imagina o filho, ele ia chegar, ele tinha que passar no meio da vila, para chegar na casa do pai. E o que faz o pai? Ele sabia que se o filho passasse pelo meio da vila, aquelas pessoas que viram aquela cena, daquele filho que desrespeitou o pai, eles iam pegar uma pedra, e iam apedrejar aquele filho, aquela criatura. E o que faz o pai? O pai, diz o texto, que eles ficam esperando o seu filho, e o pai, sabendo do risco que o filho ia correr, de passar no meio daquela vila, e ser apedrejado, o pai se antecipa, ele vai lá na ponta, depois das casas, espera o filho lá, correndo, a atitude do pai, vai dizer o texto, correndo. O pai era o chefe, o pai era o patrão. Vocês já viram um patrão chegar correndo na empresa?
Já viram um patrão de repente chegar na hora na empresa? Geralmente ele chega com um passo, enfim, é o patrão, poxa vida, né? Ele chega no tempo dele, né? E todo mundo tem que estar esperando já. Então o patrão, ele não corre, ele caminha a passos lentos, é o chefe. Então uma pessoa, só quem corre são os empregados, os escravos, esses correm, tem que atender o patrão nunca corre, ele caminha. Diz o texto, minha gente, que esse Senhor foi correndo ao encontro do filho quando viu, foi correndo, lá na ponta, para esperar o filho, para garantir que o filho ao passar pelo portão central, não fosse apedrejado. E quando o pai correndo vai ao encontro do filho, o filho lá encontra aquele pai todo maltrapilho, todo sujo, fedorento, ele ensaia aquelas palavras que ele já disse, olha pai, quando ele chega perto ele tenta falar com o pai não espera, ele simplesmente abraça o filho, diz o texto, que ele abraça o filho, e quando ele abraça, ele dá um beijo, porque era obrigação do filho, de um escravo, quando chega diante do patrão, primeiro você ou beijava as mãos, ou você tinha que beijar os pés. O filho tinha o dever de beijar as mãos, ou os pés, mas o pai não deixa, o pai abraça, e quando você abraça alguém, você não tem muita opção, o pai primeiro abraça, e depois beija, e traz o filho passa no meio dos empregados, portanto não corre mais o risco de ser apedrejado, e o pai, ele, não simplesmente troca a roupa dele, não, traz a túnica, a gente lembra de José, por que os irmãos tinham um ciúme de José? Porque o pai Jacó deu uma túnica para José, quando José foi ao Egito, recebeu a túnica, ou seja, receber a túnica, é devolver a dignidade, um anel no dedo, e sandália aos pés, o pai devolve a dignidade daquele filho, isso é um absurdo, por isso que a parábola não é do filho gastador, é do pai misericordioso que acolhe, e começam a festa, e aí vem um outro irmão, está vindo lá da lavoura, da agricultura, ouve festas, barulhos, dança, o que aconteceu? Teu irmão que voltou, e onde é que está o filho mais velho? Na porta, não entra, o pai chega, vai até lá de novo, o pai vai até lá de novo, filho, tudo que é meu é teu, você sabe que eu te amo, tudo que é meu é teu, filho, não quero saber. Por que o filho reage assim? Porque quando o filho mais novo, gente, ele pediu a herança, diz o texto, versículo 12, que o pai repartiu entre eles, ele também ganhou, o filho mais velho ganhou, e ele devia lá atrás, como a gente percebeu, repreender o irmão mais novo e não fez, ele repreendeu, porque ele se omitiu, e o pai tenta, diz a parábola, não sabe se o filho entrou ou não, é aquela cena inicial, Jesus está lá dentro com publicanos e pecadores, vai até o portão, conversa com os escribas e fariseus, e diz assim, olha, em lugar de vocês ficarem aqui, reclamando dos outros, por que você não entra? Por que você não entra? Por que você não vem à festa? Por que você também não começa a festa? Meu amado irmão, minha amada irmã, fique de pé, por favor. Eu quero convidar você até aqui na frente. Venha você, pode descer aqui das escadarias. Quero rezar com você hoje. Eu não sei se você que está aqui, você se identifica com o mais velho, com o mais moço. Eu não sei se você está perdido dentro, como a moeda.
Eu não sei se você se encontra longe do Pai, fora, distante do carinho, do abraço acolhedor daquele Pai. Eu não sei qual é a situação, se você se sente perdido fora ou dentro, mas uma coisa eu sei, eu vou pedir para vocês cantarem a música do Filho Pródigo, Tudo é do Pai, enfim, tá? Mas uma coisa é certa, minha gente, dentro ou fora, perdido dentro ou fora, uma coisa é certa, e isso que eu queria que vocês guardassem no coração nessa primeira mensagem hoje: sempre teremos um Deus que está esperando por nós. Sempre teremos um Deus que está nos esperando, porque quer nos resgatar. Nunca se esqueçam disso. Perdido dentro ou fora, como um filho mais novo ou como um filho mais velho, sempre teremos um Deus que está esperando por você. Um Deus que não se cansa. Um Deus que não está perguntando o que você fez, deixou de fazer, poderia ter feito. Um Deus que não fica acusando o nosso pecado, mas é um Deus que está querendo vir ao nosso encontro, para nos dar aquele abraço carinhoso de Pai, para nos dizer que somos seus filhos, um Deus que não se cansa de nós. Baixa a sua cabeça. Eu pensei que podia viver Senhor Deus, mesmo. se coloque diante de Deus hoje. Eu pensei que se coloque diante dessa graça. Não Você que está longe, derrubar, você que está longe, e o orgulho tomou conta do meu volte para o ser. Senhor. Volte para o Senhor. E o pecado Ele te espera. devastou meu Ele te espera. Ele te espera de braços abertos. Fui embora, disse ao Pai, dai o que é meu. Volte para Ele. Volte com a tua vida. Parte que me cabe da herança. Senhor Jesus. Fui pro mundo, gastei tudo, me restou só o pecado. Hoje eu sei, Hoje eu sei que nada é meu. Ele não se Tudo cansa. é do Pai. Ele não se cansa de você. Cante, cante forte. Tudo é do Pai. Toda honra e toda glória. Ele não desiste de você. É dele a vitória. Ele quer curar você. Alcançada em minha Ele quer curar vida. você. Quer resgatar você. Tudo é do Pai. Se sou fraco e pecador, bem mais forte é meu Senhor, que me cura por amor. Diga, eu quero voltar, Senhor. Eu pensei que podia Já estou viver cansado por mim mesmo. de viver no pecado, na lama, na tristeza. Eu pensei que as Eu sei que o Senhor me espera de braços abertos. não iriam me derrubar. Não para apontar os meus defeitos, mas para me amar, para me curar, Senhor Jesus. Sim, Jesus. E o pecado devastou meu viver. Volte para o Senhor hoje. Fui embora. Ele quer curar disse você. ao Pai, dai o que é meu. Sim, Jesus. É minha parte que me cabe da herança. Fui pro mundo, gastei tudo, me restou só o pecado. Volte Hoje eu pro sei Senhor. que nada é meu. Ele te espera. Tudo é do Pai. Ele te espera. Ele não te rejeita. Ele quer te curar. Ele quer te abraçar. Quer fazer com que você experimente o seu amor, a sua misericórdia. Um abraça o outro. Abraça o teu irmão. Abraça o teu irmão. Abraça o teu Se irmão. sou fraco e pecador, bem mais forte é meu Senhor, que me cura por amor. Abraça o teu irmão. Abraça. Abraça como um abraço do Pai. Abraça como esse abraço do Pai. Ele está agindo aqui. Ele te acolhe, Ele não te rejeita, Ele te traz para perto. Esse é o Pai. Por isso que a palavra do Pai misericordioso é a palavra do Pai misericordioso, que acolhe, que te abraça,
que cura e faz você também ser curado por esse abraço carinhoso, um abraço que restaura, um abraço de um novo recomeço. Você que está em casa, venha para cá, venha experimentar esse abraço, venha experimentar essa bênção. Queremos curar você, queremos tratar você fisicamente, queremos tratar você da sua alma. Venha até aqui receber esse abraço do Pai, esse abraço carinhoso de um Deus extremamente apaixonado, de um Deus que não vem para criticar, de um Deus que não vem para condenar, mas um Deus que vem para dar aquele abraço, para beijar, para colocar uma túnica nova, para colocar um anel no dedo, para colocar sandália aos pés, para dizer que você é filho. Você é filha especial desse Pai amoroso, desse Pai misericordioso, desse Pai que não se cansa de esperar você. E você que está em casa, venha receber esse abraço, venha receber essa unção, venha receber esta bênção desse Pai amoroso, desse Pai misericordioso. Obrigado, Jesus. Uma salva de palmas, uma salva de palmas para esse Jesus, para esse Pai misericordioso e amoroso. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus.